Bom dia, Deus o abençoe, Deus abençoe cada um dos nossos irmãos na nossa escola bíblica dominical. Nós hoje estamos encerrando os nossos estudos. Com este estudo, se Deus quiser, nós estamos encerrando o nosso estudo de uma visão panorâmica do Apocalipse. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você está assistindo esse vídeo e não soube do curso, por favor, vá, procure pelo Uma Visão Panorâmica do Apocalipse, a playlist, que eu vou deixar aqui o link para que você possa assistir todas as 16 aulas que nós tivemos a respeito desse assunto, desde o princípio até o final. Hoje é a última aula e o encerramento de uma visão bem panorâmica. Não é uma visão aprofundada do Apocalipse, até porque se nós levamos 16 lições para fazer uma visão panorâmica, você pode imaginar quanto tempo a gente levaria para estudar tudo que o Apocalipse tem para nos dizer. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que abençoe a tua vida, abençoe o nosso coração, a nossa vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa maratona que nós tivemos de estudo do livro de Apocalipse, onde pudemos perceber a profundidade da tua palavra, de como o Apocalipse deve servir para nos abençoar, para nos consolar e confortar no tempo presente, no presente século, e como o Senhor nos revela aquilo que nós precisamos saber acerca da tua presença, da parousia entre nós, da volta do Senhor Jesus Cristo e do restabelecimento do teu reino em toda a tua plenitude, em toda a sua plenitude, para que a vida eterna e os novos céus e a nova terra sejam estabelecidos. Nós te agradecemos e pedimos agora iluminação na tua palavra, pedimos que ilumines o teu servo e vamos colocar diante de Deus cada vida que está participando conosco desse estudo. Deus, Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estudamos o Apocalipse de uma perspectiva literária. Nós analisamos o livro de Apocalipse como um tipo de literatura apresentada e existente no primeiro século, com uma revelação, um desvendamento. Lembrando que a palavra profecia no livro de Apocalipse não é necessariamente uma previsão do futuro, mas um desvelar, um tirar o véu das coisas. É mostrar aquilo que nós vemos, mas com os olhos de Deus, com os olhos da presença do Senhor. E João é o mensageiro desta revelação, deste Apocalipse. Pois bem, vamos começar aqui a relembrar e trabalhar com o capítulo 21 e o capítulo 22. Eu quero passar para vocês aqui esse... deixa eu ver aqui. Ok. Pois bem, é isso aqui. Exatamente o que eu quero. Né? Nós estamos aqui na oitava cena do Apocalipse. Na verdade, o oitavo ato do Apocalipse. Vamos convencionar que nós vamos chamar de ato a grande divisão e cenas as divisões dentro do ato. Então, para que a gente possa entender isso, nós vamos ter, né? Estamos aqui vendo uma visão panorama do Apocalipse, vamos hoje estudar Apocalipse 21 e 22, e vamos ver neste texto as 7 últimas revelações da vida nova com Cristo. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. São as 7 revelações, últimas revelações do Apocalipse, sobre a nova vida com Deus, sobre o novo céu, novos céus e nova terra. Vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse 21, de 1 a 8, traz o seguinte texto. E aí você tem aí uma imagem do tabernáculo do deserto, as tribos de Israel ao redor, quando Deus, no Monte Sinai, deu instruções para que Moisés pudesse construir uma tenda, como eles também habitavam em tendas,
esta tenda maior foi chamada de tabernáculo, ou uma tenda de Deus, ok? Então, no Êxodo, o povo que foi liberto do Egito, caminhou com Deus até o Sinai, e no Sinai eles passaram a ter uma nova formação, com 3 tribos de um lado, 3 do outro, 3 tribos atrás e 3 tribos na frente. Essa coluna de fogo durante a noite, durante o dia se transformava numa coluna de nuvem, e quando era para o povo ir adiante, ela se levantava, ia à frente do povo, o povo desarmava o acampamento, cada um tinha uma função no tabernáculo, todos esses panos eram enrolados, guardados, de maneira que eles pudessem ser montados logo que se chegasse no outro lugar. Quando nós chegamos no Apocalipse 21, depois do sétimo ato do Apocalipse, depois nós vamos ver isso direitinho, nós encontramos esse texto: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de Deus, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, quer dizer, enfeitada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz, grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Lembra? Olha como isso lembra lá o Êxodo. Deus montou um tabernáculo no meio do povo, passou a andar com eles, e a partir deste momento o povo fez uma aliança com Deus, uma aliança de que seria o povo de Deus. E Deus fez uma aliança com o povo de que ele seria o seu Deus, ok? No Apocalipse, capítulo 21, ainda continuando os versículos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então chegou a novidade de vida, chegou a novidade que não será extinguida, extinta. Chegou o momento daquela novidade que vai ser para sempre, porque são novos céus e nova terra, ok? Você vai entender por que eu estou colocando céus no plural e terra no singular. Novos céus e nova terra. Apocalipse ainda nos diz: olha aqui, as menininhas bebendo da fonte, uma fonte de água límpida, diz assim, e acrescentou, continuando, o mesmo texto que nós lemos, de 1 a 8, continuando, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Lembra? Onde Jesus disse isso? Na cruz. Está tudo consumado. Terminou. Acabou. Completei. Naquele momento, ele estava falando da obra da salvação. E aqui, ele está dizendo de que realmente tudo, todas as coisas estão prontas. Tudo está feito. Eu sou o alfa, princípio, né? E o ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Lá no Antigo Testamento, quando se diz isso, ele é o Aleph e ele é o Teit, que é a última língua, desculpe, o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav. Primeiro e o último. O começo e o fim. Quer dizer, existe, no meio disso tudo, existe alguma coisa. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele já tinha prometido isso. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus lá em Jerusalém e estavam realizando a festa dos tabernáculos, onde eles moravam em tendas para lembrar o tempo no deserto. E os sacerdotes traziam água do poço de Siloé e derramavam no templo, e faziam isso todos os dias, durante 7 dias. No 8º dia, o grande dia da festa, o 8º dia,
depois guarda isso, o 8º dia, Jesus se levantou e disse, depois deles fazerem isso 7 vezes, naquele dia era feito 7 vezes. Eles iam, buscavam água, traziam de maneira ritual, derramavam aquela água no templo e a água descia pelas escadas e empoçava ali. Era uma maneira de tentar cumprir a profecia de Ezequiel, que dizia que do templo sairiam águas que iriam regar todo o Jerusalém, o Vale do Jordão, e chegaria até o Mar Morto e purificaria as águas do Mar Morto. Depois chegaria até o outro mar, o grande mar, e então toda a terra estaria cheia da glória do Senhor, que era representada justamente por essa água. Então ele diz assim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Com a mulher samaritana, ele disse, olha, essa água que você tem acaba. Mas se alguém tomar da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se transformará nele numa fonte a jorrar até a vida eterna. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que foi o finalzinho do capítulo 20 do Apocalipse, onde o trono foi colocado e foi feita a separação entre os ímpios, aqueles que tinham a marca da besta e os que tinham a marca do cordeiro, o sinal da besta e o sinal do cordeiro. Os que eram selados pelo cordeiro entraram desceu Jerusalém do céu, desceu, eis o tabernáculo de Deus, Deus estará morando com eles, eles serão seu povo, seu Deus, a eles é prometida a água da vida, a eles é prometido o vencedor, mas os que se mantiveram nos seus pecados e não quiseram aceitar a salvação gratuita de Deus, a parte que lhes cabe é junto com o dragão e os seus aliados. Babilônia, que é o espírito deste mundo, a besta que sobe do mar, que representa a cidade deste mundo, representa os reinos deste mundo, representam os poderes deste mundo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, ou a falsa religião, e os ímpios que trazem a marca. São 5 os aliados do dragão, e todos eles são lançados no lago de fogo, no lago que queima eternamente. Pois bem, aqui nós chegamos naquele ponto que a gente precisa dar uma lembrada geral. Nós estudamos o livro do Apocalipse do ponto de vista de um paralelismo progressivo, onde cada cena vai indo para um ápice e depois elas começam a voltar até que se complete. Então, nós temos a primeira cena, o primeiro ato, mostra a igreja no mundo. O segundo ato mostra que a igreja e o mundo estão sofrendo. No terceiro ato, Deus adverte o mundo com as trompetas, e aí vem o ato central, que conta a história do nascimento do filho varão, que vai reger o mundo com cetro de ferro, que é Jesus, que sobe até o céu, e lá uma guerra contra o dragão é expulso da presença de Deus, ele sai, ele cai das regiões celestiais, o seu poder é limitado, ele não pode atingir a igreja, mas ele corre atrás da igreja e a igreja se levanta e consegue salvar. A partir daí, note, a partir daqui até aqui, nós temos um crescendo até o ápice, o clímax aqui. Mas a partir daqui nós temos um descendo até o final. Há uma punição para o mundo, são 7 anjos que derramam as 7 taças da ira de Deus. A Babilônia, que é a grande meretriz, que se opõe à igreja, que é o povo de Deus, que é a cidade dos homens e a cidade de Deus,
A cidade dos homens, a Babilônia, que também é Egito, que também é Tiro, que também é Sidom, que também é Jerusalém, que também é Roma. Representa aqui a cidade onde os homens vivem. O espírito deste mundo é julgado e é condenado. E, por fim, o dragão não consegue tocar a igreja por 1000 anos, até que ele consegue, por um tempo, juntar um exército e ele é destruído repentinamente com o aparecimento do Filho do Homem, que virá sobre as nuvens e colocará fim a todo esse processo. Só que a história não acaba aí. Nós temos aqui, olha, 1 ato, 2 atos, 3, 4, 5, 6, 7. Daqui até aqui nós estamos subindo, daqui nós estamos descendo até a destruição, e aqui no final desse ato nós temos o julgamento do trono branco, no capítulo 20, finalzinho do capítulo 20, e esse texto que nós lemos aqui até o versículo 8. Está percebendo? Até o versículo 8 do capítulo 21, nós temos aqui o final. Olha, o julgamento foi feito, depois de julgamento feito, condenados e tal. E agora? Agora vem o anjo, um daqueles anjos que participou da distribuição da ira de Deus, e ele chama João e diz assim: vem, eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. Eu vou te mostrar aquela que vai se casar com o Cordeiro, com o Filho do Homem. E aí nós temos, então, olha só, a primeira cena se completando na última, onde a igreja está no mundo, mas o diabo não pode tocá-la. A igreja está sofrendo junto com o mundo, mas aí o mundo agora vai sofrer as consequências da perseguição à igreja. O mundo foi advertido, mas não quis se converter. Então, portanto, ele vai receber a punição. E agora, no centro, nós temos o drama da salvação representado. Tudo isso nós já vimos. E agora nós vamos entrar na oitava cena. A oitava cena, o oitavo ato, nós vamos ter as 7 últimas cenas finais. Mas espera aí. Oitavo. Estranho, né? Olha, ele viu Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele é descrito como uma cidade de ouro, com arco-íris. É uma visão, né? Tem tantas coisas. Mas o oitavo, que história é essa de oitavo, né? Porque até agora nós tivemos 7 atos, cada ato tinha 7 cenas. Então, 7 vezes. É como se fosse uma semana. Uma semana não tem 8 dias. Mas aí vem um oitavo ato. Vamos considerar um pouquinho esse oitavo ato ou oitavo dia, né? O oitavo ato ou oitavo dia foi quando Deus começou a obra da salvação. Por quê? Porque em 6 dias ele fez tudo. No 7º dia ele descansou. E quando o homem pecou, o 8º dia foi quando ele começou a salvar o ser humano, começou a trabalhar pela salvação do ser humano. Então, ele interrompeu o seu descanso, por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o 8º dia, que veio depois do 7º, é o dia em que a obra da salvação começa a ocorrer. Olha só. Jesus ressuscitou no 8º dia. Por quê? Porque a Páscoa era no 7º dia. Ele foi morto no 6º dia, no dia que antecede a Páscoa. Ok? Qual é o próximo dia? É o 1º dia. Sim, é o 1º dia de uma nova semana, mas na história de Jesus é o 8º dia. Isso nos mostra que a igreja também nasceu no 8º dia. Presta atenção nisso. O Pentecostes era contado assim. Logo depois da Páscoa, que era um sábado, contava-se 7 semanas, então são 49 dias, até o sábado. O sábado, o dia seguinte ao 49º dia, que é o 50º dia, é o Pentecostes. Isso que significa o nome Pentecostes, 50º dia.
Então, o 50º dia é um 8º dia, porque são 7 dias, 7 semanas de 7 dias. Então, o 8º dia é, na verdade, o 50º dia. É o domingo, é o primeiro dia, é o dia do Senhor. E foi nesse dia, no dia do Pentecostes, que o Espírito Santo veio e formou a igreja. E a igreja passou a se reunir nesse dia, o dia do Senhor. Lembra lá no começo do Apocalipse, achei em espírito no dia do Senhor? O 8º dia, o primeiro dia. Na verdade, é o primeiro dia. Eu estou falando 8º aqui para a gente entender porque tem uma 8ª cena. No 8º dia, na verdade, é o primeiro dia da nova semana de Deus. Quando Deus começa a salvação, começa e vai lá, busca o homem, veste o homem, coloca o anjo, impede a entrada no jardim e tal, e faz promessas, expulsa o homem do paraíso. Depois nós vamos entender por que ele expulsou o homem do paraíso. Aliás, é a hora de a gente falar. Se o homem tivesse voltado para o paraíso e comido da árvore da vida, ele iria viver eternamente, mas em pecado. E viver eternamente em pecado é o inferno. Então Deus impediu que o homem entrasse no inferno. Deus deu um tempo para a salvação. E esse tempo é justamente essa nova semana de Deus. Então o 8º dia é também o primeiro dia da nova semana de Deus. O 8º dia é o dia do Senhor. Por quê? Porque o 8º dia é o domingo, é o primeiro dia da semana. O 8º dia é também o ano aceitável do Senhor. Lembram que Jesus, quando foi a Nazaré, ele leu o texto, diz que o Senhor o ungiu para pregar a salvação e tal, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quero ver se vai dar tempo de mostrar isso na aula, mas se você quiser, você pode ir lá no livro de Levíticos, a partir do capítulo 23, e você vai descobrir que no capítulo 25, nós temos ali o ano do jubileu, ou o ano da libertação. O que era isso? O judeu, a cada 50 anos, ele tinha que contar 7 semanas de anos, daria 49 anos. No 50º ano, ele tinha que fazer o seguinte: toda a terra que foi vendida tinha que voltar para os seus donos originais ou para os seus descendentes. Então não haveria problema agrário em Israel. Seria uma reforma agrária constante, sempre a terra voltaria. Então, quando alguém vendia uma terra, não vendia a terra, vendia o produto da terra. Ele calculava da seguinte forma: faltam 20 anos para o ano do jubileu. Então, essa terra ela produz por ano mais ou menos aí uns 50 hectares 50 alqueires de sementes. Então, 20 anos vezes 50 alqueires vai dar 1.000 alqueires. 1.000 alqueires, bom, vamos dizer que um ano falha, o outro também, tem um ano sabático também, vamos colocar aí 800 alqueires, 700 alqueires. 700 alqueires, quanto é que está a cotação do alqueire? Eu vendo a terra pelo valor de 700 alqueires. Por quê? Porque no final de 700 alqueires era um vaso onde a semente. Então, o alqueire é um lugar onde você planta aquele vaso de semente, aquela cesta de sementes. Okay? Então, ele vendia pelo preço do que a terra produzia. Porque a terra é de Deus. Ninguém é dono da terra. Ele não pode vender a terra. O que ele pode vender é o que a terra produz. Só que os judeus nunca cumpriram isso. E aí Deus, lá em Isaías, diz assim: ai daquele que junta terra a terra, casa a casa, até que ele fique sozinho e não sobre mais lugar para ninguém. Até que não tenha mais onde as pessoas pobres possam se alimentar e nem trabalhar. Porque criaram-se em Israel vários latifúndios, onde o grande Senhor era dono de tudo e não distribuía nada para ninguém. Quando Jesus falou lá em Nazaré, ele disse que ele iria proclamar o ano da libertação. O ano da libertação, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram soltos. O ano da libertação, todas as terras voltavam para seus donos originais, as suas famílias originais. Era um ano de restauração. Só que Israel nunca cumpriu isso. Então Jesus veio proclamar o ano da restauração. Por isso
o 50º ano, que é um 8º dia, que na verdade é o primeiro dia de uma nova semana, de uma nova realidade, de algo novo que Deus vai fazer. E aí vem Apocalipse 21:9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias da ira dos últimos flagelos. Esses flagelos já foram derramados, já não tem mais flagelo nenhum que tinha, né? Na verdade, eles tinham. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. Presta atenção no que eu vou dizer agora, que isso pode parecer difícil de entender. Note, até agora nós estudamos 7 atos, cada um dos atos tem 7 cenas no Apocalipse. Portanto, essa nova cena que aparece é a 50ª cena. Ocorre exatamente depois de 49 cenas, assim como o ano da libertação ocorria depois de 49 anos. E Jesus veio anunciar o ano da libertação. E o que acontecia no ano da libertação? Os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, as terras eram restauradas, e tudo se faz novo. Todo mundo tem uma nova chance. Tudo vai acontecer de novo para as pessoas em Israel. No Apocalipse também tem essa estrutura. Nós temos a abertura até o centro, que é, na primeira cena, a igreja no mundo, as cartas são ditadas. Apocalipse de 1 até 3. Na segunda cena, o sofrimento para a igreja e para o mundo, e os 7 selos são abertos, revelando esses sofrimentos. Na terceira cena, Deus chama os anjos para tocarem as trombetas. E cada vez que toca uma trombeta, 1/3 da terra sofre alguma coisa. 1/3 do mar, 1/3 das águas. Surgem os cavaleiros do Apocalipse. Surgem todas aquelas coisas, a guerra, a fome, a peste, a pandemia, a doença. Tudo isso faz parte dessa realidade do mundo. Até que a gente entenda que isso faz parte de um drama onde Deus está lutando contra aquele que usurpou o reino de Deus. A serpente, a antiga serpente, agora chamada de dragão. Essa antiga serpente, ela desvirtuou a criação de Deus. Por isso, tudo isso aconteceu. Mas a partir de agora, a partir do momento em que a revelação de Deus e os tempos de Deus se completam, começa então o encerramento da revelação. Na quinta cena, o mundo é punido, que é um dos aliados são os ímpios são punidos, porque eles são aliados do dragão contra Cristo. É o derramamento dos 7 flagelos do Apocalipse. Na sexta cena, a Babilônia, que é o espírito deste mundo, a meretriz, que persegue a noiva, recebe 7 palavras de justiça. É uma condenação num tribunal. E ela é lançada e destruída. O reino deste mundo deixa de existir e passa a ser de Nosso Senhor. E na 7ª cena, só está sobrando agora o último dos inimigos com seus 2 principais aliados. O dragão, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar representa os poderes e os reinos e os poderes deste mundo. E a besta que sobe da terra representa a falsa religião, a superstição, as filosofias, tudo aquilo que é contra Deus. Não quer dizer que a filosofia, que essas coisas sejam contra Deus. Mas tudo que nestas coisas leva as pessoas contra Deus são representadas pela besta que sobe da terra, que parece um cordeiro, mas fala com a voz do dragão. Então, este que durante 1000 anos teve o seu poder limitado e não pôde tocar a igreja, agora ele é solto por um tempo, ele junta quem ele pode e aí ocorre o Armagedon, e eles vão destruir os eleitos de Deus, estão prontos para a perseguição final aos eleitos de Deus, mas aí Jesus volta e interrompe com o sopro da sua boca, ele destrói o dragão, a besta e o falso profeta, e os lançam no lago de fogo e enxofre, juntamente com os ímpios
e com a Babilônia. Então, tudo aquilo que era contra Deus já terminou. E aí? E aí vem o 50º dia ou o 50º ano, o ano da libertação. Olha o que diz lá em Levíticos. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis a nova oferta de manjares ao Senhor. É o dia do Pentecostes, é o dia da igreja. Ok? Fechando, então, o ciclo da revelação, olha que coisa interessante. Nós temos, no começo, nós temos o Gênesis, onde são criados o primeiro céu e os primeiros céus e a primeira terra. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, onde a terra é criada. Ok. E aí, então, Deus plantou um jardim. Lembra que Deus plantou um jardim no Gênesis. Ok. No jardim aparece a serpente, que desvia o homem da vontade de Deus. E por causa disso, os homens são expulsos do jardim. Jardim, em grego, é paradisos, ou paraíso. Então, do paraíso original, eles foram expulsos. Deus pôs um anjo para guardar a entrada do jardim para que o homem não voltasse e não comesse da árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse da árvore da vida, estava tudo perdido. Então, Deus, para salvar o homem, não deixou que ele comesse da árvore da vida. A árvore da vida ficou interditada ao homem, para que ele não vivesse eternamente, com o coração corrompido. E aí, então, Deus prometeu uma nova terra, Deus prometeu a salvação, Deus prometeu tudo aquilo que a gente conhece da história da salvação. E agora no Apocalipse? No Apocalipse fecha-se o círculo. Olha só, o fim. O Gênesis, nós temos o contraste agora ao Apocalipse. Os primeiros céus e a primeira terra passaram e surgiram os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. O jardim que tinha sido plantado agora é o novo jardim, o paraíso eterno de Deus. A serpente cresceu, se fortaleceu, arrumou aliados e virou um dragão. O que aconteceu com o dragão? Opa, peraí, o dragão foi destruído, né? O dragão foi morto. E depois que o dragão foi morto, os que foram expulsos do jardim são recebidos no novo jardim. Lá, a árvore da vida não está interditada, está livre, para que todos possam comer do fruto da árvore da vida. E a terra prometida é a nova Canaã, a Canaã celestial. Estão percebendo como começa no Gênesis e encerra no Apocalipse? O Apocalipse todo é o processo, é o que acontece no intermédio. Então, olha só, entre o Gênesis e o Apocalipse, nós temos toda a história da humanidade. De como Deus veio ao mundo, salvou o homem, de como o homem criou a sua cidade, de como a cidade dos homens se espalhou, de como a sociedade se corrompeu, de como tudo isso aconteceu e Deus veio lutando para salvar o homem e implantou o reino de Deus através do seu próprio Filho. Porque aí nós podemos dizer que entre os primeiros céus e os novos céus, e a primeira terra e a nova terra, tudo se fez novo. O jardim passou a ser a habitação de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. Interessante, né? No meio do caminho, embora o homem estivesse longe do jardim, Deus montou um tabernáculo e caminhou com os homens no deserto. Depois montou um templo e caminhou com os homens. Depois montou a igreja e caminhou com os homens. Então Deus está caminhando junto com os homens, mas ainda não é a habitação definitiva. O dragão, a serpente que se virou dragão, está no lago de fogo e enxofre. Aqueles que foram expulsos do jardim, agora são recebidos no jardim e são recebidos pelos anjos. Lá eles eram impedidos pelos anjos.
A árvore da vida que tinha sido interditada e agora está livre vai servir de cura para as nações. E a nova Canaã, a terra prometida, será dada para que se celebre ali as bodas do Cordeiro. Então, notem, esta é a primeira, esta é, então, o oitavo ato, que, na verdade, é o primeiro ato de uma nova eternidade, de uma nova vida, que o Apocalipse vai dizer. E esses capítulos nos falam sobre isso, olha só. Jerusalém, a noiva, as 7 últimas revelações que vai de Apocalipse 21, 9 até 22, 19. Vi descer do céu, olha que figura interessante, né? Parece uma nave espacial. Ok. Antes da gente terminar isso aqui, deixa eu mostrar, então, para vocês uma outra coisa. Nós vamos pegar o texto bíblico e vamos ler o texto bíblico. Nada como a gente abrir a Bíblia. Olha aqui o versículo 9, está vendo aqui? E nós vamos ler aqui na Bíblia na linguagem de hoje. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio a mim e disse, aquele comecinho, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Lembra do Salmo 48, que fala de Jerusalém como estando num alto e sublime lugar, a rocha mais alta que eu? Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos o nome das 12 tribos do povo de Israel. Então, olha onde está a base, nas 12 tribos. Havia 3 portões para cada lado. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste, como o acampamento de Israel no deserto. As muralhas da cidade estavam construídas sobre 12 rochas. Então, notem, as 12 tribos eram o fundamento, mas havia 12 rochas, nas quais estavam escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, olha só como completa, né? As 12 tribos de Israel são a base do povo de Deus, mas os 12 apóstolos são a base da igreja. Quando eles estão juntos, os 24 anciãos, eles formam a corte celestial. Quem é que está ao redor do trono? Todo o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, representado pelos patriarcas e pelos apóstolos, que representam todo o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir. Lembra que Ezequiel mandou que se medisse? E lá atrás ainda tinha lá para medir a cidade. Diz assim, olha, o anjo que falou comigo levava uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros, que na verdade são 12.000 côvados. Ok? Veja aqui, olha. Está aqui. A cidade é quadrangular, e o comprimento e largura igual. E mediu a cidade com vara até 12.000, estádios. Então, são 12 de 12.000 estádios. O seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Quanto é 144? 12 vezes 12. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro. Mas não é um ouro qualquer, é um ouro límpido como vidro, transparente. Na cidade de Deus nada se esconde, tudo é às claras. Não tem esconderijo secreto, não tem mentiroso, não tem quem faça
mentiras. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote. As 12 portas são 12 pérolas. Cada porta é uma pérola só. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Por que vidro transparente? Porque o vidro transparente, olha só, a transparência está aqui, olha, em Isaías 54, diz assim: ó tu aflita, arrojada como a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Ah, mas as pedras são diferentes. São, porque o importante aqui é a preciosidade. Tudo que tem de precioso estará lá nessa cidade. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada, ele é a luz do mundo, mas agora ele será a luz da eternidade. As nações agora andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Ah, mas que reis? Os que são salvos. Mas nós vamos ver um outro sentido para isso também. Ok? As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Opa, bati 2 vezes aqui. Vamos lá. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Está lá em Isaías 52. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque os que praticam mentira e iniquidade estão no lago de fogo, não saem de lá. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Note, a árvore da vida se multiplicou, virou um pomar, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Por quê? Porque Jesus, que é a árvore da vida, está lá presente, curando e sustentando as pessoas. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso é certo. Aqui. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Lembra lá o comecinho do Apocalipse? Está fechando aqui. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aí vem as considerações finais, que é a última bênção e a última maldição sobre aquele que está lendo o livro. Não é sobre a cidade celestial. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu. Então notem, a adoração é só a Deus, dos teus irmãos e os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro. Não é para ficar procurando sentidos ocultos e tal. Não, está tudo lá na palavra de Deus. Não tem selo nenhum. Não tem segredo nenhum. Porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo sendo imundo ainda. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso enquanto nós esperamos. Eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus, e comigo está o galardão.
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, aqui vem a bênção final, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, porque a mentira é do diabo e o diabo é mentiroso desde o início. E quem ama e pratica a mentira, quem é o pai? O pai da mentira é o diabo. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas e as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ainda dá tempo, ainda não fechou. O Apocalipse está contando a história, mas isso aqui é para que nós ainda tenhamos tempo, ainda dá tempo de crer no Senhor Jesus e ser salvo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras das profecias deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí, João encerra, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Deu para perceber, meus irmãos? Olha aqui. Nós estamos, então, vamos tentar analisar tudo isso agora com o Apocalipse. Olha aí. Né? Então, nós temos o oitavo ato, que tem 7 últimas revelações, ou 7 últimos apocalipses, no primeiro dia da nova semana, que durará para sempre. Lembra que a cidade descia do céu e ela era quadrangular, mas ela tinha altura, largura e profundidade iguais para indicar a perfeição. Ok? A perfeição. E aí nós temos os 7 últimos apocalipses que nós acabamos de ler. Olha aqui. A primeira revelação, ou o primeiro apocalipse, é a cidade de Deus. Eis aí o tabernáculo de Deus. Eu vi a cidade santa descendo do céu. Eu vi a nova Jerusalém ataviada como noiva. A segunda revelação é que Deus vai habitar com eles. E eles vão viver juntos eternamente. Eis a morada de Deus com os homens. A terceira revelação é que o mundo vai ser totalmente renovado. Haverá novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Notem, não é um novo céu e uma nova terra no sentido de que vai simplesmente criar uma coisa completamente diferente. Não. Aquilo que a terra era para ser, vai ser. Você já imaginou esse mundo sem pecado, com tanta riqueza que Deus deixou para a gente? O universo inteiro. A quarta revelação é que a palavra é fiel, é verdadeira, ela vai se cumprir, você não tenha dúvida. A quinta revelação é que Deus terminou tudo, agora sim. Está tudo terminado. A obra da salvação está completa. Aqueles que não quiseram aceitá-la estão fora. Satanás, os seus aliados, destruídos, nunca mais vão perturbar a igreja, nunca mais vão perturbar o povo de Deus. A sexta revelação é que Deus abençoa no final. Bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam. Mas, se alguém não ouve ou não guarda, ou se alguém quiser mudar alguma palavra, essa é a maldição final. E aí vem o final e a escolha final. Agora, preste atenção, que eu quero lhe falar algumas coisas importantes aí. Essa visão do Apocalipse 21 e 22 não é só uma visão da eternidade. Se você prestar atenção, muito do que se diz lá já está acontecendo nos dias de hoje com o povo de Deus.
Existe um conceito em escatologia que diz o seguinte. Vamos encerrar aqui, olha só as últimas palavras do autor, que nós já lemos, né? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Pois bem, encerramos, estamos agora aqui, que eu quero conversar com você, que você guarde isso no seu coração, porque essa nossa última conversa aqui é muito importante. O Apocalipse é um livro que foi escrito para o povo de Deus hoje, para o povo de Deus do século I, para o povo de Deus dos séculos todos que separam o primeiro século dos dias atuais. O Apocalipse foi escrito para o povo de Deus de todas as épocas. Ele tem que ser sempre atual. Não há nada no Apocalipse que a gente só entende agora ou que não poderia ser entendido lá atrás, quando ele foi escrito. Por quê? Porque ele está falando de como Deus está agindo no mundo para nos livrar da ação que o diabo começou quando nos convenceu a lutarmos contra Deus. A partir do momento em que o diabo entrou na história e convenceu o ser humano a lutar contra Deus, Deus começou a agir para começar a resgatar o seu povo do meio da cidade dos homens. Sempre houve pessoas que estavam buscando a presença de Deus, enquanto havia aqueles que não queriam saber da presença de Deus. E sempre houve uma tensão entre esses dois grupos. As coisas que são reveladas nesse oitavo dia, na verdade, já vem acontecendo. Deus já está oferecendo a água da vida a todos. E se você bebe da água da vida, você vai bebê-la eternamente. Deus já está convidando as pessoas para vir habitar com Ele. Se você crê no Senhor Jesus, você faz parte do povo de Deus e se transforma na igreja de Deus, que virá no final para participar das bodas do Cordeiro. A alegria que está prometida eternamente já está sendo dada agora para quem está aqui. Ah, mas tem sofrimento? Tem, mas Deus está agindo já agora. E esse é o conceito da escatologia que nós temos que entender. Deus já está fazendo a sua obra agora, já, mas ainda não completamente. Os teólogos costumam usar essas duas palavras. O reino de Deus já agora está aqui, mas ainda não, em toda a sua plenitude. A plenitude ocorrerá quando todas as coisas encerrarem, quando a guerra terminar. A última batalha é o Armagedon, mas há muitas batalhas sendo feitas. E pode parecer que o diabo está vencendo algumas delas. Mas olha o que Jesus disse. Ele diz assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Pensa no seguinte, muita gente pensa que por causa disso o inferno está atacando a igreja. Não, é o contrário. É a igreja que tem que atacar o inferno. Porque porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Quem está se defendendo é o diabo. Nós estamos avançando em nome de Jesus. Quais foram as últimas palavras de Jesus antes de subir? Qual foi a última ordem? Toda autoridade me foi dada no céu como sobre a terra. Então, com essa autoridade que me foi dada, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não é isso que o Apocalipse ensina para a gente? Então, meu irmão, minha irmã, é hora de atacar o inferno. É hora de saquear o inferno. É hora de tirar da mão de Satanás aqueles que são aprisionados por ele. Ah, mas ele vai reagir. Não, não vai, porque ele está amarrado. Por 1000 anos ele está amarrado. A igreja tem o poder de vencer a Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, mas ele está fazendo as nações, nós estamos vendo perseguição? Sim, ele está fazendo, ele está tentando perseguir, mas porque ele está desesperado. Ele sabe que não tem tempo mais, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe que ele está perdido, ele sabe que não tem, ele vai querer levar o maior número de pessoas junto com ele. Mas quem venceu? Quem venceu é o Filho do Homem, aquele que saiu vencendo e para vencer.
Ele é o cavalo, ele é o homem que está sobre o cavalo branco, que pisa o lagar da ira de Deus. É ele quem determina, é ele quem está no controle. Quem é que está no trono do universo? E a igreja, o Jesus está no meio da igreja, segurando os 7 candeeiros, segurando as 7 estrelas. Ele não vai deixar. Ele diz assim, aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. E da minha mão, ninguém os arrebatará. Você vai enfrentar o leão da tribo de Judá para tirar da mão dele os seus eleitos? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? E Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, os demônios, nem potestades, os demônios, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem nada poderá nos separar do amor de Cristo. Essa é a mensagem do Apocalipse. Apocalipse não é para aterrorizar ninguém, a não ser os que não creem no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus está selado com o selo de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, não vai receber marca da besta, nem que te obrigue a colocar chip na tua mão, não tem chip nenhum. A marca da besta é espiritual. Então, notem, a descrição de Apocalipse 21 e 22 não é só a descrição da eternidade, mas é a descrição daquilo que já está acontecendo com o povo de Deus, mas que se tornará pleno quando Cristo voltar. Onde Cristo está é céu para mim. Eu já começo a gozar, antever as glórias celestiais. Para terminar, quero contar uma história que aconteceu com meu irmão, que é pastor, e ele foi visitar um senhor que estava muito doente, já muito idoso. E o médico avisou ele, falou, pastor, é bom ir lá, porque não deve demorar muito. E meu irmão gostava muito daquele presbítero, um presbítero muito querido da igreja, lá de Elias Fausto, lá no interior de São Paulo. E ele foi visitar, foi ele e um diácono, um presbítero, foram os dois visitar, né? E quando entraram na sala, falou, seu fulano, posso entrar? O homem perguntou, pode, quem é? Pastor, pastor, entra, pode entrar. Meu irmão entrou, aí ele falou, pastor, quem é que está com você? Ele falou, é o presbítero aqui. Não, ele eu vi, eu quero saber os outros. Meu irmão olhou assim e falou, coitado, ele está delirando, né? Outros? Por que, seu fulano? Porque olha só que gente bonita. Que coisa linda, pastor. O senhor trouxe coral para cantar para mim? Meu irmão olhou, falou, por quê? Porque eu estou ouvindo. Olha, o coral melhorou muito. Que coisa linda. Meu irmão chegou perto, pegou na mão dele, ele ficou olhando assim, e ele dizia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E morreu. Ele já estava vendo os céus abertos para recebê-lo, assim como Estevão, assim como nós vamos ver também. E se Jesus voltar, nós estaremos vivos e seremos transformados sem passar pela morte. Meu irmão, leia de novo o Apocalipse. Vale a pena. Essa é a história de Deus revelada para mim e para você. E haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ora, vem, Senhor Jesus. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata é uma palavra aramaica que significa vem logo, Senhor. Maranata. Eu pensei que tivesse no Apocalipse, não tem. Ela só aparece em 1 Coríntios capítulo 15.
Que Deus te abençoe e acompanhe nosso próximo estudo. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, para a gente terminar. Vendo esses dois livros aqui? Né? Um livro em 2 volumes. Esses 2 livros falam da morte do Messias e eles contam os 3 últimos dias da vida de Jesus. Eles são um estudo sobre os 3 últimos dias da vida de Jesus. Esse é o nosso próximo estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar, que tem esses 2 livrinhos aqui. A morte do Messias. Comentário das narrativas da paixão nos 4 evangelhos. Nós vamos estudar os 4 evangelhos na história da morte de Jesus. Esse livro nem chega a falar da ressurreição, ele para na morte. Então nós vamos entender o que a morte de Jesus, a morte do Messias, simboliza para a nossa salvação. Será a nossa próxima série de estudos. Você está convidado, você está convidada, convide os seus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E até daqui a pouquinho, no culto que nós vamos realizar da família Luz do Mundo, às 11 horas desse nosso dia tão especial. Que Deus abençoe. Se você está assistindo isso depois, procura pelos estudos da nova série, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E você pode assistir esta série toda quantas vezes você quiser. Está no YouTube, no Facebook é mais difícil de achar, mas está também. Mas no YouTube você vai encontrar. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós, em nome de Jesus.